Hoje nós vamos começar a estudar, irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos. Qual é a minha ideia? Aliás, curiosamente, o nome da nossa classe é Atos. Então é Atos em Atos. A minha ideia a partir de hoje é estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, esse importante livro do Novo Testamento. Então, nas nossas aulas, nas nossas ministrações, nós vamos caminhar por esse importante livro do Novo Testamento. A nossa ideia é expor todo o livro. E com o passar do tempo, nós vamos expor os versículos. A minha ideia, eu quero trazer, quando nós chegarmos nas viagens missionárias, eu quero trazer o mapinha. A gente vai viajar junto com o apóstolo Paulo e com os missionários. Eu peço que você já abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1. Atos 1, versículos de 1 a 5. Nós vamos ler os versículos iniciais aí do livro de Atos. Atos capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muito bem, então esses são os versículos iniciais do livro, os 5 primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre esses versículos. Deixa eu mostrar uma visão geral primeiro do livro, para que nós nos situemos e tomemos conhecimento sobre os objetivos e os propósitos pelos quais este livro foi escrito. Então, algumas palavras introdutórias aí, antes de nós entrarmos no capítulo 1, propriamente dito. Sem Atos, haveria uma lacuna no cânon do Novo Testamento. Logo, Atos constitui a ponte entre os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas e a epístola aos Hebreus. O Apocalipse representa o clímax das Escrituras. Quem disse essas palavras foi um erudito, um comentarista do Novo Testamento, discípulo de William Hendrickson. Seu nome é William Simon Kistemaker. Kistemaker, portanto, aponta para nós que se nós não tivéssemos o livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, nós teríamos uma lacuna importante, uma falta ou uma ausência importante no Novo Testamento. Então, Atos, ele liga muito bem, você tem os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, nós temos ali o início da igreja. Só depois é que nós partimos, então, para as cartas, tanto as cartas de Paulo como as epístolas gerais. Então, Kistemaker aponta para o fato de que, se nós não tivéssemos o livro de Atos, nós teríamos uma grande lacuna em relação ao período neotestamentário. Outro detalhe aí, outra informação importante também sobre o livro de Atos. No livro de Atos relata o que Jesus continua a fazer e a ensinar como diretor, entre aspas, sempre vivo no céu, com presença pessoal na terra, por intermédio do Espírito Santo. Então, nós sabemos que Lucas escreveu 2 livros,
o evangelho que leva o seu nome, Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, esse livro tem esse nome, né? Atos dos Apóstolos, mas ele também poderia ter tranquilamente o nome de Atos do Espírito Santo, porque o que nós vamos ver são 28 capítulos, 1006 versículos que compõem todo o livro. O que nós vamos ver é o Espírito Santo agindo na vida da igreja neotestamentária, na igreja que estava nascendo, através dos apóstolos. Então, o livro chama-se Atos dos Apóstolos, mas também poderia se chamar Atos do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, nós podemos ver o ministério de Jesus. No livro de Atos, nós vemos o ministério do Espírito Santo. Em Lucas, o que Jesus fez no seu ministério. Em Atos, o que Jesus continua fazendo por meio do Espírito Santo. Essa é a ideia aqui. Outro aspecto, é um livro de atividades missionárias, isto é, de estabelecer igrejas em regiões não evangelizadas. É um livro das maiores vitórias registradas em toda a história. Toda vez que nós quisermos falar sobre igreja, uma igreja saudável, uma igreja que de fato glorifica o nome do Senhor, a gente precisa necessariamente voltar para o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos uma igreja viva, vibrante, atuante e que de fato leva a palavra de Deus até os confins da terra. Outra informação importante sobre Atos, essa última aqui, os eventos registrados nos Atos dos Apóstolos abrangem um período de cerca de 33 anos, ou uma geração. Os acontecimentos nos levam à maior parte do Império Romano, começando em Jerusalém e findando em Roma. Veja aí o versículo 8, Atos 1:8, dos 1006 versículos que nós temos neste livro, em seus 28 capítulos, esse aqui é o versículo principal do livro. Atos 1:8 é o versículo principal do livro. Tudo mais o que acontece depois deste versículo é o desenrolar dos fatos. Veja aí Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse versículo é o principal dos 1006 versículos que compõem o livro. Porque Atos 1:8 mostra as fronteiras da evangelização. Jesus dá uma ordem para a igreja e diz que eles deveriam sair para que o evangelho progredisse, avançasse cada vez mais. E nós temos aqui as fronteiras sendo vencidas no versículo 8. Portanto, nós temos no livro de Atos, no mínimo 30 anos, do capítulo 1 até o capítulo 28, se passaram 30 anos. 30. E Lucas vai contar para nós, de uma maneira resumida, é claro, ele não contou todas as coisas, ele vai contar para nós o que foi que aconteceu nesses primeiros 30 anos, em 3 décadas, quando Jesus foi para o céu. Quando Jesus terminou o seu ministério, que ele mandou o Espírito Santo, que ele já havia prometido em João capítulos 14, 15 e 16, nós vemos lá claramente a promessa de Jesus sobre o Paráclitos, ou sobre a vinda do Espírito Santo. Então, nós temos aqui 30 anos. Então, nós vamos estudar este livro. Nós não vamos levar 30 anos para estudá-lo todo, mas a gente vai dar uma visão geral aqui do livro. 30 anos. É mais ou menos assim. Se você fosse fazer uma viagem aqui no livro de Atos, a viagem é de Jerusalém a Roma. Então, os limites geográficos, as fronteiras geográficas, o livro começa em Jerusalém e termina em Roma. Afinal, Jesus diz no versículo 1, aqui nós temos um grande resumo.
o livro começa em Jerusalém e termina nos confins da terra, em Roma. Então, o que é dito por Jesus aqui no versículo 8, em Atos 1:8, tudo que vem para frente são os fatos envolvidos de como a igreja sai de Jerusalém e vem para Roma. Roma, naquela época, era a capital do império. O livro vai terminar com o apóstolo Paulo preso em Roma. Então, de fato, o que Jesus falou se cumpriu. Então, geograficamente, nós poderíamos dizer que o livro de Atos é uma viagem de Jerusalém a Roma. Partimos do ponto de partida, eles estão em Jerusalém, mas o destino deles são os confins da terra, Roma. E para nós hoje, o Evangelho saiu de Roma e entrou nos continentes, e o Evangelho está aqui, na Praia Grande, no litoral paulista, nos confins da terra. Quando eu morava lá na Zona Leste, eu dizia que os confins da terra era Ferraz de Vasconcelos. Não sei porquê. Chegou nos confins da terra. Eu pastoreei também lá em Ferraz de Vasconcelos. O Evangelho veio, avançou e ele chegou nos confins da terra. Então, essa é a nossa ideia de partir de Jerusalém e nos domingos seguintes a gente vai chegar em Roma, o último limite lá. Muito bem, resumo da aula, um esboço geral aí do que eu pretendo fazer até o final da aula. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira, o propósito do livro. Segunda, o esboço do livro. E terceira, a explicação do capítulo 1. Nós queremos dar uma pincelada aí também no capítulo 1. Então, propósito, esboço e explicação. Em linhas gerais, é o que nós vamos ler, é o que nós vamos ver aí até 12h45. Eu acredito que eu já acabei. Não, brincadeira, a gente não vai até esse horário aí, senão o almoço de vocês vai atrasar. Primeira parte, o propósito do livro. Começamos aí com uma pergunta. Quem escreveu o livro de Atos? Já dissemos, né? E é interessante que não aparece claramente, Lucas não coloca o seu nome, nós fazemos essa afirmação de que foi Lucas por inferência, por dedução, porque não aparece claramente o seu nome. O que aparece, nós vamos ver no livro, a partir do capítulo 16, é que ele se insere nas viagens de Paulo, e ele usa o pronome nós. Então ele se inclui Paulo, Timóteo, Epafrodito, e ele está junto também. Então no pronome nós, pressupõe que ele estava inserido nessas viagens. Lucas escreveu esse livro para Teófilo, capítulo 1, versículo 1, veja só. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o primeiro livro seria Lucas, o Evangelho, e o segundo livro seria Atos dos Apóstolos. Nós não sabemos exatamente quem é esse Teófilo. Há uma proposta em que os estudiosos dizem que esse Teófilo era provavelmente uma autoridade romana, alguém que conheceu o Evangelho e que foi convertido pela graça de Deus. Por que nós sabemos, nós deduzimos que Teófilo era uma autoridade romana? Ele é chamado lá em Lucas de excelentíssimo. Lembra dessa expressão? Excelentíssimo Teófilo. Essa expressão excelentíssimo era usada na época como uma designação de alguma autoridade romana. Então Lucas, ele escreve os 2 livros, Lucas e Atos, e faz para o excelentíssimo Teófilo. Então, provavelmente, uma autoridade romana que conheceu o Evangelho e que teve a sua vida transformada. Particularmente, eu gosto, Lucas é um historiador e Lucas é um médico. Lucas era um médico pessoal, né, por assim dizer, e particular do apóstolo Paulo. Eu gosto de Lucas por 2 detalhes, por pelo menos 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, é que ele é muito detalhista. Isso chama a minha atenção. Então,
Lucas é muito detalhista. Ele vai dizer aí que ele resolveu, lá no primeiro livro, ele escreveu os fatos envolvidos em ordem cronológica. Essa é outra coisa que me agrada bastante. Detalhista, ele escreve os fatos em ordem sequencial, em ordem cronológica. E o terceiro é que ele é historiador. A história também, de vez em quando eu falo gravo uma ou outra data aqui, falo para vocês e tal, umas 2 ou 3 datas que eu falo, ele é historiador. Outro detalhe, então ele é detalhista, ele escreve em ordem cronológica e ele é um historiador, além de médico. Então, Lucas caprichou. Aliás, se você fizer uma conta, Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Se você pegar os 24 capítulos de Lucas e os 28 de Atos, ele talvez em número de capítulos, supera o apóstolo Paulo. E Lucas não era apóstolo. Lucas era gentio, inclusive, grego, e ele foi usado com a sua sabedoria, sua eloquência, para escrever 24 capítulos do Evangelho e 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente o maior escritor do Novo Testamento, contando o número de capítulos do Novo Testamento, e ele não era apóstolo, ele conviveu diretamente com um apóstolo, que era o apóstolo Paulo. Muito bem, mais um detalhe aqui. Inicialmente o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos formavam um só livro, depois houve uma divisão. Então, Lucas refere-se ao ministério de Jesus, e Atos ao ministério do Espírito Santo. Somente o livro de Atos nos conta o início e o avanço da igreja cristã. Lucas vai dizer lá no Evangelho que ele fez uma acurada investigação de todos os fatos que aconteceram, visto que ele não caminhou diretamente com os apóstolos, ele vem um pouco depois, ele faz uma investigação, provavelmente ele saiu fazendo pesquisa e conversando pessoalmente com pessoas diretamente ligadas a Cristo. É possível que ele tenha conversado com Maria. Maria, me conta aqui como é que foi. Como que foi o nascimento de Jesus? Me conta a história da manjedoura. Ele faz uma pesquisa mesmo de campo e sai atrás das pessoas para contar em ordem cronológica todos os fatos envolvidos. Lucas fala sobre os cânticos, o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o Magnificat. Ele fala muitas coisas de fato interessantes. Lucas, dos 4 evangelhos, cada um tem a sua preferência, o meu preferido é o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Mais um detalhe, destacaremos a centralidade de seu tema e a importância da ressurreição de Jesus. Bom, a ressurreição é um tema muito importante no livro de Atos, muito importante. Afinal de contas, os apóstolos vão testemunhar aquilo que eles viram há pouco tempo atrás, a ressurreição de Jesus. A ressurreição, inclusive, vai causar problemas para o apóstolo Paulo. No final do livro de Atos, ele é preso e de vez em quando ele tem que falar e se defender, e a justificativa dele diz: irmãos, eu estou preso por causa da esperança de Israel, estou preso simplesmente porque eu disse que haverá ressurreição dos mortos. Eu não sei como é que vocês ficam tão impressionados toda vez, o tempo todo, aonde eu vou, eu tenho que dizer: haverá ressurreição dos mortos. Ele vai dizer isso no capítulo 22, no 23, no 24 e em outros capítulos também. Aliás, o maior tratado sobre a ressurreição é de Paulo. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. São 58 versículos falando sobre a ressurreição dos mortos. Muito bem, esse é um tema importante. Uma pergunta que sempre é levantada sobre este livro é: Atos dos Apóstolos é um livro descritivo ou é normativo? Essa é uma pergunta polêmica, inclusive, que gera polêmica teológica no meio cristão, entre os tradicionais, os reformados, os pentecostais. Atos dos Apóstolos é um livro descritivo ou é normativo? Explico. Descritivo é como se ele estivesse descrevendo fatos. E normativo é o que acontece no livro, repete-se ao longo da história.
É uma descrição de fatos ou são normas que aconteceram e que voltam a acontecer? Por exemplo, o dom de línguas. Aconteceu o dom de línguas no capítulo 2 e precisa acontecer dom de língua sucessivamente. Outros dons, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus, sobre os gentios. Então, o Espírito Santo precisa ser derramado outras vezes. Então, se o livro é descritivo, Lucas está contando fatos. Se o livro é normativo, se você defende a ideia da norma, então o que acontece em Atos repete-se ao longo da história do cristianismo nesses 2000 anos. E a igreja presbiteriana se inclina para a ideia de que o livro é descritivo e não normativo. O que aconteceu aqui necessariamente não vai acontecer novamente. Há fatos que só aconteceu uma vez e nunca mais. Por exemplo, se o livro for normativo, mais para frente, acho que no capítulo 3, é dito que a sombra de Pedro curava. Então, a sombra continua curando hoje? Aliás, se a minha sombra se refletir em alguém, não vai curar. Uma sombra pequena, relativamente pequena, eu acho que não vai curar as pessoas. Mas o texto diz que o apóstolo Pedro passava e quando a sombra dele se refletia na pessoa, no doente, ela ficava curada. Então, a sombra continua curando hoje? Se a resposta é sim, então o livro é normativo. Se a resposta é não, então o livro é descritivo. Então, há essa discussão, esse debate. O livro é descritivo ou é normativo? Diz que os lenços do apóstolo Paulo curavam. E tem pessoas hoje aí, né, no meio evangélico, que pega o lenço dele lá, né, todo cheio de suor e tal, e passa lá na pessoa, o lenço cura. Então, os lenços do apóstolo Paulo curavam. Lenços continuam curando hoje? Se a resposta é sim, o livro é normativo. Se a resposta é não, o livro é descritivo. Então, a teologia reformada inclina-se para o fato de que o livro é descritivo. O livro é um livro histórico-teológico. Outra coisa, o objetivo de Lucas nesse livro é tanto histórico quanto teológico. Mais um pouco. Mais uma vez citamos o discípulo de William Hendrickson, Simon Kistemaker. Ele diz: o propósito de Lucas é escrever como historiador e não como teólogo. Entretanto, isso não quer dizer que não exista nenhuma teologia nesse livro de história. Aliás, encontramos um grande número de assuntos teológicos tratados nos vários registrados por Lucas. Assuntos teológicos como a ressurreição, que nós citamos agora há pouco, a ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Outra coisa, ele descreve como Deus estava agindo mediante o Espírito Santo, prometido lá em João 14, 15 e 16. No livro de Atos, o Evangelho ultrapassa fronteiras, conforme nós vimos no versículo principal do livro. Logo, seria reducionismo concluir que Lucas escreveu apenas um livro de história. Ali aparece uma palavra errada, né? Não é uma, é um. Foi um erro lá do computador, ou da pecinha que operou o computador. No caso, esse que vos fala. Logo, seria reducionismo concluir que Lucas escreveu apenas um livro de história. Vamos para a segunda parte. Daqui a pouco a gente entra no capítulo 1. Ainda preparando o terreno aqui para que nós entremos no livro. Segunda parte, o esboço do livro. Veja só. Ele está dividido em 3 partes. Essas partes falam das fronteiras. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia, capítulos 1 a 7. Segunda, o Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. E terceira,
o evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Então, lembra que o versículo 1 já resumiu o livro todo para nós. E agora Lucas vai mostrar como que essas palavras de Jesus foram realizadas. Até o capítulo 7, o evangelho está em Jerusalém e na Judeia. Nos capítulos 8 a 12, o evangelho predomina na Samaria. Aliás, Samaria era uma região em que os judeus e samaritanos não se davam, eles se odiavam. E depois, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, o evangelho nos confins da terra. Então, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, é o que nós vamos ver aí. Nós não vamos levar 30 anos, como eu falei para vocês. Outra coisa interessante que eu descobri é que existem duas formas de você fazer o esboço do livro. A primeira é você mostrar as fronteiras, e uma segunda forma é você dividir o livro por apóstolo. Olha só, são duas possibilidades, e aí você pode escolher qual que é a melhor. Eu prefiro a primeira, por fronteira. Uma outra forma de dividir o livro é destacando o ministério dos apóstolos Pedro e Paulo. Você pode ver a seguinte divisão no livro. Capítulos 1 a 12 é contado o ministério de Pedro. Pedro é o foco. Ele é o personagem principal nos 12 primeiros capítulos. Depois, capítulos 13 a 28, o que nós temos é o ministério de Paulo. Então, capítulos 1 a 12, Pedro. Basicamente Pedro. Aparecem outros apóstolos. Aparece Tiago, aparece João. No capítulo 3 é dito que Tiago, João e Pedro, eles vão até a porta do templo, Formosa, aonde havia um paralítico lá. Então você tem Pedro como destaque nos 12 primeiros capítulos, mas a partir do capítulo 13, quem assume todo o protagonismo é o apóstolo Paulo. 1 a 12, Pedro, 13 a 28, Paulo. Tendo dito isso, então, agora eu acho que nós já estamos preparados para entrar no livro. Então, agora nós vamos expor o capítulo 1. Eu quero falar com vocês aí, então, do capítulo 1. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, algum comentário, fiquem à vontade aí. Deixa eu só... Pode passar o microfone, Guaraci, porque aí a sua voz, ela se ecoa para os confins da terra. Aproveitando a expressão confins da terra. Confins da terra. Lá na Bahia, né, pastor? Bom dia, pastor. Deixa eu te falar. Deixo. Jesus não tinha um apóstolo chamado Lucas, que era um dos apóstolos de Jesus? Não. Nos 12 não tinha um apóstolo Lucas? Não. Ah, Jesus. Ai, pastor, não, tinha o Jesus, né? Não, mas não tinha um apóstolo Lucas? Esse Lucas não é um apóstolo de Jesus? Pastor. Você está certa disso? Até hoje eu achei que esse Lucas era apóstolo de Jesus. Durante toda a sua vida? Não, durante da minha caminhada cristã. E esse Lucas não é o apóstolo de Jesus? Eis que te digo, Guaraci, não. Pastor, que coisa, olha. Vamos lá para... Tá bom, pastor. Eu estou tentando lembrar aqui a lista dos apóstolos. Mateus, tentando lembrar aqui. Ok, era essa a minha dúvida, pastor, que para mim, esse Lucas aí era apóstolo de Jesus. Agora o senhor fala que é um historiador à parte, para mim é novidade isso, mas se o senhor está falando, eu acredito. Poxa, obrigado pela credibilidade nas minhas palavras, viu, Guaraci? Se o senhor está falando, eu acredito, né? Eu estou tentando achar aqui a lista dos apóstolos, quando Jesus chama, para a gente tirar o Lucas da relação ali, viu? Oi? 10:2. Poxa, obrigado, viu? Eu estava tentando lembrar de cabeça aqui. Obrigado. Mateus capítulo 10, vamos lá, vamos dar uma olhadinha rapidinho lá.
A escolha dos 12 apóstolos. Mateus 10, versículos 1 a 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, e Lucas. Era só para ver se a Guaraci estava atenta. Muito bem, vamos para o capítulo 1 de Atos, a terceira parte aqui, Atos 1. Deixa eu mostrar um esboço geral aqui do capítulo 1 para vocês, e aí a gente vai detalhar algumas coisas. Esboço do capítulo 1, eu fiz uma sigla, fiz uma sigla e vou falar para vocês já já. Vocês vão achar engraçada a sigla. O capítulo está dividido em 4 partes. Primeira, a promessa do Espírito Santo, versículos 1 a 5. Segunda, a ascensão de Jesus, versículos 6 a 11. Terceira, a igreja em oração, versículos 12 a 14. E quarta, a escolha de um novo apóstolo, versículos 15 a 26. Então, 4 palavras-chave aqui no capítulo 1. Promessa, ascensão, igreja e escolha. Basicamente é o resumo aí do capítulo 1. E a sigla que eu criei, até eu dei risada com a sigla é PAIE. Não tem gente que fala manhê, não tem manhê ou manhê, não tem PAIE também? Então, se você decorar essa sigla PAIE ou PAIE, você vai ter um resumo na sua cabeça aí do capítulo 1. Por que PAIE? Olha só, P de promessa, A de ascensão, I de igreja e E de escolha. O que daí? PAIE. Então, até o final, nós vamos com PAIE, ok? Semana que vem eu tento achar a mãe. A manhê aqui, a manhê. Só eu, viu? A minha ideia é facilitar ao máximo a vida de todo mundo. Vamos para o PAIE, então. Letra P, nós vamos ver, eu deixei, não aparece muito para vocês, mas cada palavra está em a promessa, ascensão, igreja e escolha está em vermelho. Quem está enxergando que está em vermelho? Então, quem está enxergando que está em vermelho, a visão está boa. A visão está boa, ok? Vamos então ver aí a primeira parte, letra P de promessa. A promessa do Espírito Santo, versículos 1 a 5, diz assim. Novamente vamos ler o texto. Escrevi o primeiro livro, Lucas, ó Teófilo, excelentíssimo, provavelmente uma autoridade romana, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Rapidinho, eu esqueci, mas vale a pena a gente ler os versículos iniciais de Lucas. Vamos lá para Lucas 1. Você vai ver uma certa semelhança aqui. Lucas 1. Veja só as palavras iniciais, a introdução que ele faz para Teófilo. Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem cronológica, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, apareceu aí a expressão que eu falei agora há pouco para vocês, a expressão excelentíssimo. Provavelmente uma autoridade romana que se converteu ao cristianismo. Então, ele escreve esse livro para ele. Aqui tem um detalhe interessante, né? Naquela época, irmãos, escrever um livro e dedicar a alguém era complicado, porque difícil de fazer e caro. Pressupõe que Lucas tinha condição financeira para fazer isso e o Teófilo também tinha condição. Não é como hoje que nós temos tantos livros assim. Bíblia, por exemplo. Esses dias alguém me disse que tinha cerca de 15 Bíblias em casa. 15. Eu quase perguntei, mas você lê? Quase que eu perguntei, mas eu me segurei. Então, a gente tem várias opções, é Bíblia do homem, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, não, essa não tem. Um monte de Bíblia, várias opções, só falta a gente ler mesmo. Mas naquela época não, você escrever um livro, dedicá-lo a alguém, era caro escrever um livro, muito caro. Então, pressupõe que Lucas tinha condições e que o Teófilo também. João Calvino, no século XVI, Calvino que nasceu em 1509 e falece em 1564, ele escrevia livros e fazia dedicatórias para as pessoas, para os reis, o rei da França e assim por diante. O irmão lá no fundo pediu a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. É sobre o batismo através do Espírito Santo, que está aqui no versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. A minha pergunta é, então, o Espírito veio a nós depois desses 40 dias. Não foi de imediato que Jesus morreu e o Espírito veio. Então, teve que passar por esses 40 dias até que Jesus subisse para o Espírito descer, é isso? Certo, vamos lá. Sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, que é a nossa primeira parte aqui, né? A promessa do Espírito Santo. Esse é um assunto polêmico no meio evangélico, né? O que é ou o que significa o batismo com o Espírito Santo. O meio pentecostal, por exemplo, afirma que se a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a primeira evidência disso é que ela vai falar em línguas. Então, eu já fui abordado na escola, por exemplo, quando eu era mais novo assim, na escola alguém falou assim, Edivaldo, você foi batizado com o Espírito Santo? Aí eu falei, sim. Aí a pessoa falou, você já fala em línguas? Eu falei, não. Aí falou, então você não é. Simples assim. Na lata, assim, na lata. Então, por causa de uma compreensão que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. A concepção reformada de batismo com o Espírito Santo é a conversão. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele é convertido. Sua vida é mudada. E não necessariamente ter que falar em línguas. João Batista, é dito por Jesus que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio, pleno, e João Batista, não há nenhuma evidência que João Batista falou em línguas. Nenhuma, zero. Então, o batismo com o Espírito Santo é a evidência da conversão, da nossa conversão. Sobre a promessa, o ter que esperar, Jesus ressuscita, é o que diz a primeira parte aqui, e ele fica 40 dias com os discípulos. Lucas diz que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Ele ressuscita, fica 40 dias, ele está com o seu corpo glorificado, ele entra nos ambientes assim, não precisa mais abrir a porta, lembra? Para ele entrar.
Os discípulos estavam fechados, trancados, com medo das autoridades romanas, e tudo fechado, porta, janela. Daqui a pouco Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Então ele, com o corpo glorificado, ele consegue passar, não precisa abrir a porta para ele entrar. Então ele fica 40 dias, ele come com os discípulos. Lá no final de João é dito, ele chega perto dos discípulos, Pedro está assando um peixe lá, e ele tem comida aí? Tem peixe aí? Então ele come, ele se alimenta 40 dias. Depois ele vai embora e 10 dias se passam, 40 mais 10, 50, 10 dias se passam, é o que acontece no capítulo 2, que nós vamos ver lá o dia de Pentecostes, uma das festas judaicas. Então eles precisam esperar a promessa de Jesus feita em João, capítulos 14, 15 e 16. Outro detalhe, antes, acho que a Aline pediu a palavra, outro detalhe importante que você precisa considerar, é que o Espírito Santo, ele estava presente no Antigo Testamento. Porque se você admitir que o Espírito Santo ele só aparece em Atos 2, como é que você faz com a salvação dos crentes veterotestamentários? Então não tinha ninguém com o Espírito Santo no Antigo Testamento? Então aqueles homens foram salvos pelas obras? Claro que não. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé, e o convencimento dos nossos pecados também sempre foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava na vida dos reis, dos sacerdotes, agindo. Aliás, o Espírito Santo está, no segundo versículo da Bíblia, nós já o encontramos. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que nós vamos ter aqui em Atos é a universalização do Espírito Santo. É a sua vinda plena e total para que ele atinja Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Os crentes do Antigo Testamento também eram convencidos dos seus pecados pelo Espírito Santo, porque eu não sou convencido por mim mesmo, não. Precisa de uma ação sobrenatural. Aline, Maciel. Pastor, só um comentário, que não há relatos, né? Se eu estiver enganada, me corrija, mas que nenhum dos apóstolos falaram em línguas, né? Então, isso não é como se fosse uma regra, né? Que qualquer pessoa que fosse convertida naquela época teria que falar em línguas para ser batizado pelo Espírito Santo. Exatamente, Aline, o que acontece, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, ele vai falar que eu falo em línguas muito mais do que vocês, mas é preciso a gente ver com calma lá o texto de qual é a natureza dessas línguas. Nós entendemos que eram idiomas, um homem culto, poliglota, estudado, quando ele vai fazer a sua defesa, ele fala em grego, ele fala em hebraico, ele impressiona as pessoas pela sua sabedoria, pela sua vasta cultura. Mas a gente vai falar sobre as línguas bastante ainda, muita polêmica ainda vai aparecer aqui. Só uma curiosidade. Sim. Se sabe por que, se há indícios que eram apenas um livro, o livro de Lucas e o de Atos, sabe-se por que houve essa separação dos livros? É uma boa pergunta. Eu não lembro exatamente quando, mas inicialmente, quando o cânon foi formado, era um livro só. Lucas, Atos. Então, aí eles dividem, talvez no quarto, quinto séculos da era cristã, eles são divididos para mostrar uma ênfase diferente. Lucas fala sobre Jesus e Atos fala sobre o Espírito Santo. É Jesus, mas por meio do Espírito Santo. Então, é como se fosse, Aline, um livro só em 2 volumes, por assim dizer. Então, Lucas, Atos, inicialmente, porque se você, aliás é até curioso, né? Você está lendo Lucas na sua leitura bíblica, depois você para João.
não é assim? Terminou Lucas, começa João. Mas se você terminar Lucas e começar Atos, você vai ver que é uma história sequencial. Então, é um livro só com parte 1 e parte 2. Primeira parte, segunda parte e assim por diante. Voltando aqui, sobre a promessa. Então, nos versículos 1 a 5, Jesus fala que eles deveriam esperar. Versículo 4, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. No versículo 5 é dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então essa expressão, não muito depois destes dias, a conta certa é 10. 40 mais 10, 50. Que 50 dias era uma das festas judaicas que vai acontecer lá no capítulo 2. Muito bem. Opa, não, ainda não. Segunda parte aqui, a ascensão de Jesus. Versículos 6 a 11. Jesus ressuscitou, 40 dias se passaram e ele vai voltar para o Pai. A sua ascensão. Versículos 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Veja um detalhe interessante sobre a ascensão de Jesus. Aliás, tem até uma profissão chamada, como é que chama a pessoa que trabalha no elevador? Ascensorista, não é isso? Ascensorista. Então, aquela pessoa que trabalha lá, ela fala assim, quem foi que disse que eu não ia subir na vida, tal, certo? Piada foi ruim, né? Quem foi que disse que você não ia subir na vida? Então, é o ascensorista. É aquele que sobe. Então, a ascensão de... Puxa vida, já acabou meu tempo já, viu? A ascensão de Jesus. Ele cumpre o seu ministério e volta para o céu. Os discípulos fizeram uma pergunta aqui, veja no versículo 6, o que é que a nossa percepção equivocada faz? Veja só, eles é mais ou menos assim, o Senhor está indo embora? Deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vai ser agora? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino? E restauração de reino para eles é literal. É a ideia, será que finalmente o trono de Davi vai voltar? O entendimento deles é literal. Será que é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E que Israel vai ter um rei novamente, um descendente de Davi vai subir no trono? É a perspectiva deles. Jesus já havia dito, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus já havia dado pistas claras sobre uma natureza diferente desse reino. E eles continuam com uma percepção equivocada da realidade. E diz assim, vai ser agora. E Jesus diz assim, é que Jesus não era mal criado, né? Se fosse a gente talvez dissesse, não interessa. É agora, não importa. E Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é da competência de vocês saber essa resposta. O que vocês devem fazer mesmo é anunciar que eu ressuscitei. E levem isso partindo de Jerusalém para a Judeia, Samaria
e até aos confins da terra. É mais importante que as fronteiras da evangelização avancem do que vocês ficarem com essa curiosidade de saber se é agora, se o reino vai ser restaurado. Então ele sobe, ele está subindo, 2 varões aparecem e todo mundo olhando para cima, é claro. Se você visse, você conviveu com alguém, de repente esse alguém começa a subir, é claro. Todo mundo vai olhar, e todo mundo olhando até que uma nuvem o encobriu. E os anjos, os varões, dizem assim: por que vocês estão olhando para as alturas? Eu diria, porque não é natural ver alguém subindo assim. Não tem escada, porque não é natural. E aí os anjos dizem assim: olha, ele está subindo, mas ele vai descer. Ele vai voltar. E a palavra de Deus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa promessa não foi cumprida ainda, mas ela vai se cumprir. Os varões dizem, os anjos dizem: Jesus, do mesmo modo que ele está subindo, ele vai descer, ele vai voltar. É a igreja caminhando ao longo da história, enquanto a palavra grega parousia não acontece, enquanto a volta de Jesus não se dá. Então essa é a segunda. Terceira. A terceira está ali. A igreja em oração. Então Jesus disse que eles deveriam esperar o Espírito Santo. E então o que a gente faz enquanto a promessa não se cumpre? A gente ora. Versículos 12 a 14. Aqui vai aparecer o nome dos apóstolos. Vamos ver se o Lucas vai aparecer aí, viu? Agora sim. Não, brincadeira. Nós vamos lá para Mateus 10, mas aqui aparece também. Veja aí a igreja em oração. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Olival é o mesmo que o Monte das Oliveiras, que por vezes Jesus passava lá, orava, aquele monte que tantas vezes Jesus passou ali, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado significa 1 quilômetro. Era o que o judeu podia andar num sábado. A jornada de um sábado é 1 quilômetro. É o que eles podiam fazer no sábado. Enquanto ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alceu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que detalhe interessante, Jesus subiu, ele foi para o céu, ele disse que os apóstolos não deveriam se ausentar de Jerusalém, o Espírito Santo será derramado na vida de vocês, mas enquanto isso não acontece, orem. Busquem a face de Deus. Enquanto esse dia não chega, orem. Busquem o Senhor. E essa expressão é muito interessante no versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todo mundo orando. É dito aí, quem está orando? Os apóstolos estão orando. A mãe de Jesus está orando. A Maria está lá. A Maria que deu à luz a Jesus, que criou, que viu todo o sofrimento de Jesus. Maria estava orando. Quem mais estava orando? Os irmãos de Jesus. Todo mundo reunido lá no cenáculo, a igreja firme, perseverando em oração. E a gente não vai sair daqui enquanto o Espírito Santo não for derramado conforme prometido pelo Senhor Jesus. Muito bem, a igreja em oração. Última coisa para a gente fechar aqui. Aliás, para a semana que vem, se Deus quiser, se você puder ler o capítulo seguinte aí, que vai ser um capítulo mais polêmico, vai falar do dom de línguas, você pode ler e trazer suas dúvidas. A última coisa, a escolha de um novo apóstolo. A escolha de um novo apóstolo, para a gente fechar aqui. Vamos ler os versículos 15 a 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos,
Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se tornasse testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Você tem então a escolha de um novo apóstolo. Aqui tem uns detalhes interessantes aqui. O apóstolo Pedro toma a palavra. Ele era um líder nato, né? O tempo todo você vê Pedro que se destaca. Pedro, ele é capaz de fazer grandes declarações e também de falar grandes bobagens. Ele vai do céu ao inferno em instantes. Nas aulas do pastor Nelson, um sanguíneo em quem não há dolo, em quem não havia dolo. Ele toma a palavra e diz que a assembleia lá tinha umas 120 pessoas lá. E ele diz: olha, Judas se matou, suicidou-se, e é preciso que nós elejamos um novo apóstolo que fique no seu lugar. E aí a gente conhece a história. E o que me chama a atenção nessa história é que o texto diz lá no versículo 26, que eles lançaram sortes. Como assim? E sorte aqui não é o que você está pensando. Vamos tirar para o ímpar aí. Não é para o ímpar para escolher quem é o apóstolo. É uma questão, sorte, as palavras elas vão tomando uma conotação ao longo dos tempos, que às vezes fogem da realidade. Lançar sortes aqui entre José e Matias. José e Matias. Lançar sorte aqui provavelmente é uma ação veterotestamentária de utilizar o Urim e o Tumim, provavelmente. Urim e o Tumim eram aquelas 2 pedras que ficavam sobre as vestes dos sacerdotes. Eles oram, eles buscam uma direção de Deus, e aí colocam nas mãos do Senhor: Senhor, nós temos aqui o José e o Matias, para preencher a vaga no colégio apostólico. Eles lançam sortes, que não é jogar moeda, se der cara é o José, e se der coroa é o Matias. É uma questão, eles oram a Deus, colocam a sua vida diante do Senhor. Talvez seja um ato veterotestamentário aqui, de usar as 2 pedras, o Urim e o Tumim, para revelar a vontade de Deus, talvez. E outro detalhe que é interessante nessa escolha é que os apóstolos, esses 2 candidatos, melhor dizendo, eles tinham critérios para isso. Não podia ser qualquer pessoa, eles precisavam ter acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o batismo de João até esse momento aqui, quando Jesus subiu para o céu. O José e o Matias, ambos preenchiam esses requisitos.
Esses requisitos que são citados aqui são interessantes porque a gente percebe o seguinte: não há apóstolos mais nos nossos dias. Não há. Curioso que alguém já disse, parece que hoje no Brasil tem cerca de 12 mil apóstolos. E eu só conhecia uns 3, viu, gente? E você deve conhecer um aí bem famoso na TV. 12 mil apóstolos, um número sugestivo, talvez pelo 12. Mas ninguém pode ser chamado de apóstolo, porque é impossível cumprir esses requisitos, ter caminhado com Jesus, ter visto o batismo de Jesus, porque se tiver alguém assim, ele já tem 2000 anos. Aí não dá, né? Me ajuda aí, né? Então não dá. Augustus Nicodemos escreveu um livro, o nome do livro é Apóstolos. E ele diz uma frase muito interessante, guarda essa daí. Apóstolo bom é apóstolo morto. É a conclusão do Nicodemos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Eles oram, Pedro tem a consciência de que os salmos falavam sobre isso, versículo 20, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. A sorte cai sobre Matias, e Matias é eleito então, escolhido para ocupar a vaga de Judas, que suicidou-se. E Judas que caminhou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que provavelmente fez milagres também, mas foi quem o traiu. Aliás, depois de Judas, né? Ninguém coloca mais no seu filho esse nome, não é verdade? Ninguém. E o nome Judas é muito bonito. Judas é o mesmo nome de Judá, lá no Antigo Testamento. O nome Judá significa louvor. Mas o Judas acabou estragando aí. Nenhuma mãe em sã consciência. Como é que é o nome do seu filho? É o Judinhas. Ninguém faz mais isso. Então é isso que a gente queria falar. Nós vamos nessa jornada, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, este importante livro do Novo Testamento. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Fale agora, ou cale-se até a semana que vem. Vocês achavam que ia falar para sempre, né? Muito bem, vamos orar então, encerrando. Eu vou pedir ao pastor Natan, reverendo Natan, que ore, e depois o Natan corrige todas as heresias aqui, faladas aqui. Por favor, pastor. Vamos ficar em pé?